Se você seguir apenas esse simples passo, você com certeza vai multiplicar sua produtividade em todas as áreas da sua vida. Ladies and gentlemen, Henrique na área para expandir sua mente, sou criador do projeto desempregadorico.online, depois confere lá. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como um simples passo que você vai fazer no seu dia a dia vai multiplicar todas as suas chances de produzir mais, de aprender mais, enfim, todas as áreas da sua vida, inclusive pode até te abrir grandes oportunidades aí, grandes portas pode se abrir depois que você aplicar esse simples passo. E se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e bora logo pro vídeo. Esse passo, ele é simples demais, simples demais. Porém, algumas pessoas vão ter uma certa dificuldade de aplicar ele, apesar dele ser bem simples. Que foi justamente o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, por exemplo, rapaz, era o professor começar a falar alguma coisa na sala de aula, eu começava a viajar na maionese. Ele tava falando alguma coisa lá, opa, ó o trovão. Calma aí, chuva. Vamos continuar aqui. Era só ele falar alguma coisa e às vezes uma palavra me dispersava e eu começava a viajar na maionese e ia ali, ia distraindo e virava aquela confusão. E aí acontecia da seguinte forma. Por exemplo, o professor tava lá explicando, tal, tranquilo, tal. Aí uma palavra simples que ele falava lá, eu já viajava na maionese. E o pior, além de viajar na maionese, eu começava a comentar com quem tava próximo de mim. Nossa, cara, você reparou que quando faz isso e não sei o que e tal. E mudava totalmente o assunto, perdia totalmente o fio da meada. No final das contas, eu não entendia nada que o professor tinha falado, tinha atrapalhado eu mesmo e ainda tinha atrapalhado quem tava do meu lado. Só que quando você é menino, você não percebe que você tá fazendo cagada, né? Aí o que acontece? Eu pensava que eu tinha nascido burro, que eu não aprendia nada, que eu tinha dificuldade para as coisas, que eu não ia evoluir, que eu não teria futuro nenhum, enfim. Um pensamento totalmente negativo, totalmente para baixo. Inclusive, eu bombei 2 vezes no ensino médio. 2 vezes, cara. Aí que alimentou mesmo aquele negócio de tipo, nossa, você é burro demais, você não aprende nada não, você é muito burro, você não tem jeito que ser. E aí, na segunda vez que eu bombei, o que aconteceu? Minha mãe me mudou de escola. Ela não ia ficar pagando com dificuldades, né, uma escola particular pro menino aqui não saber o que fazer da vida, não conseguir prestar atenção, não estudar, né? E aí ela me mandou pra uma escola estadual, uma escola pública. Só que aí, o que eu falei? Falei, cara, dessa vez vai ser diferente. Lá na outra escola eu era amigo de todo mundo, agora eu não conheço ninguém, vou chegar lá, vou ficar quieto no meu canto, só prestar atenção, não vou dar moral, eu vou ficar de boa. Aí aconteceu o seguinte, do nada eu fiquei inteligente. Como assim? Pera aí, aquele cara que bombou, que foi tirar uma nota vermelha, do nada ficou inteligente? Mas olha só a sacada. Só lembrando que ainda tem uma dica, que eu ainda nem tinha falado, eu só esperei alguns curiosos saírem do vídeo pra te avisar que tem uma dica incrível que eu vou deixar mais pro final desse vídeo. Primeiro você tem que entender o que eu vou te explicar, pra depois ela funcionar. E eu fiz questão de tirar a concorrência, porque você que tá aqui vai mudar, vai ter resultado e vai ser outra vida, né? E continuando aqui. Ah, mas pera aí, ainda antes de continuar, só me fala uma coisa. Comenta aqui embaixo, você é daquele que era conversador, sentava no fundão, já era mais nerdzinho, gostava de sentar na frente? Como é que você era na escola? Vai, me comenta aí só pra mim matar essa curiosidade. E como eu tava falando, do nada eu fiquei super inteligente, tipo, tava ensinando outras pessoas na sala de aula e tudo mais, pelo simples ato. Gente, anota isso aí, ó, presta bem atenção. Pera aí, ó, o trovão aqui tá até atrapalhando pra me desconcentrar pra não te ensinar, espera aí. Ó, quero silêncio no ar pra poder te explicar de uma forma melhor, ó. O simples ato de ouvir, prestar atenção, não ficar questionando, não ficar retrucando, simplesmente prestando atenção. No começo, por que eu disse que é difícil? Porque no começo você está acostumado a questionar tudo, você está acostumado a ficar sempre respondendo e não presta atenção e ainda atrapalha outras pessoas entenderem o que está acontecendo. Simples assim. Uma coisa mesmo que aconteceu comigo, eu demorei a deslanchar bem no inglês por causa disso. O professor falava uma frase, do nada alguma palavra ali me desconcentrava, eu começava a pensar naquela palavra e tal, e ele terminava o assunto e eu não sabia o que ele tinha falado. Por quê? Eu ficava prestando atenção em uma só palavra, tentando traduzir aquela palavra, tentando lembrar de onde que eu vi ela, e no final das contas eu perdia. Ou seja, você tem que estar
focado e prestar atenção. Se você não entendeu aquele detalhe naquele momento, por exemplo, no caso de outro idioma, por exemplo, você vai prestando atenção porque talvez o restante do conteúdo te faz entender o significado daquilo. E é a mesma coisa com português, com matemática, com qualquer outra matéria, com qualquer outro assunto, com negócios, enfim, com qualquer tipo de coisa. Então, ouve, traz conhecimento contínuo. Então, presta atenção nas pessoas. Se você hoje começar a ler alguns livros aí, você vai ver. Ouve e fala menos, porque a pessoa geralmente ela observa, ela consegue entender o que está acontecendo em volta dela para poder ela simplesmente agir na hora certa. E até voltando nesse negócio no inglês, o professor percebia que eu tava viajando na maionese, no final ele ainda fazia uma perguntinha para mim para me passar vergonha ainda. Pois é, viu, Evandro? Você acha que eu... tá sabendo, viu? Tá. E como eu disse, algumas pessoas vai ter dificuldade de manter o foco, vai ter dificuldade de prestar atenção, porque há anos ela não presta atenção, há anos ela não mantém o foco, e simplesmente você criar uma mudança assim do nada é muito difícil. Então você precisa de exercitar esse negócio, prestar mais atenção nas pessoas, olhar no olho da pessoa, aí você olha, a pessoa tá falando e você tá assim, ó, bem prestando atenção no que ela tá falando, para você aí sim formular. O que acontece muito com a gente, sabe o que é? A pessoa tá ali contando uma história, só que aí de acordo com a história que ela tá contando, você automaticamente já tá pensando em outra coisa, entende? Você já não tá mais prestando atenção nela. Por isso que é interessante você olhar no olho, prestar atenção, tentar não pensar em nada naquele momento para entender que talvez ali você pode, como eu disse, abrir uma grande oportunidade na sua vida, ou talvez, sei lá, de alguma forma ajudar aquela pessoa de uma forma que ninguém mais poderia fazer. Só para você ter uma ideia, na faculdade, o que acontecia comigo? Eu fui pra faculdade, cheguei na faculdade, tal, aí eu já falei, não, é só eu prestar atenção na matéria, e na faculdade eu sentava na frente, aquela coisa toda. Beleza, aprendia todas as matérias, ensinava todo mundo, só que aí eu tinha um pequeno problema. Quando chegava na hora da prova, eu dava uma vontade de ir no banheiro que chegava a doer, e era aquele nervosismo, e ainda juntava as pessoas que sabiam que eu entendia da matéria, queria copiar de mim, e eu ficava nervoso. No final das contas, quem eu ensinava saía bem, e eu saía mal na prova. Até que aconteceu uma coisa bem interessante. Eu passei um período ali da faculdade parado, né? Tava complicado pagar a faculdade, trabalhar, estudar, aquela coisa toda. Aí eu peguei, nesse meio tempo eu comecei a assistir um seriado. Quem diria que um seriado ia mudar tanto a minha vida sem eu nem perceber? Mas olha só o que aconteceu. Comecei a assistir um seriado, muitos devem conhecer, chama Sobrenatural. E tem um determinado episódio acho que na sexta temporada ou sétima, não me lembro direitinho, que um dos atores principais, ele pega uma marca, e essa marca faz com que ele fique extremamente corajoso, extremamente... Ei, menina! Que ele fica extremamente corajoso, absurdo a forma que ele fica corajoso. Só que aquilo foi entrando na minha mente, cara, corajoso, não tenho medo de nada, não tenho medo de nada. E automaticamente, sem perceber, eu programei a minha mente pra mim nunca ter medo de nada. E o que acontecia lá de verdade na hora de fazer a prova? Eu sabia, mas dava um branco, esquecia, e na época eu até tentei usar aquelas técnicas de chupar balinha de menta, fazer não sei o que, tentei um monte de coisa e não funcionou. Só que quando eu coloquei na minha mente que eu não tenho medo de nada, cara, quando eu voltei para a faculdade de novo, todas as minhas notas foram acima de 9,5, inclusive a banca. É, isso mesmo. Por quê? Sem eu saber, eu reconfigurei a minha mente e eu não tinha medo de nada. Eu ainda